em nome de Jesus. Tu sabes, Pai, como é difícil falar sobre esse assunto. Tu sabes como dói, mas tu sabes, Pai, que esse foi o momento mais precioso da minha vida, que o Senhor me permitiu cuidar, amparar, ensinar, mesmo a pessoa não querendo ouvir. Me habilitou, me deu forças para vencer, força para lutar, fé para vencer. E foi dessa maneira, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Consagra a Ti esta palavra de hoje. Importa, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Usa a minha vida com poder e autoridade nessa noite. Eu me exazio de mim para falar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir. Glória a Deus, queridos. Vamos à palavra, que é o que interessa. Tudo interessa, né? Louvor, testemunho, palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui, mas vou ter que ler depois o negócio. Usar duas Bíblias hoje, que bênção, né? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Jeremias capítulo 29, versículo 14. Diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta ao cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Vou ler na minha versão. Tem que ler nas duas. Glória a Deus. Jeremias 29, 14. 13. Vamos ver o 13. Pode ler o 12. Então, vocês me invocarão e me invocarão, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor está falando acerca de Jeremias, quando Jeremias escreve aí, fala sobre a volta dos israelitas a Deus, transformando libertos da idolatria. Deus iria buscá-los, independente do lugar em que estivessem, para fazê-los retornar, e restituireis a terra da promessa. O que quer dizer isso, em outras palavras? Você pode fugir. Você pode falar que não quer ouvir. Você pode dizer, não volto mais. Mas eis que o Senhor te diz nessa noite: você será achado dele. Porque Ele vai te conduzir à terra prometida. Ele vai te conduzir ao lugar de onde você saiu. E vai te fazer uma nação abençoada. E através de você, muitos vão se encontrar. Através de você, o Senhor vai levantar outros. Porque diz o Senhor para a tua vida que você é evangelista. Você que está assistindo, você que está ouvindo, não adianta você fugir da presença de Deus. Porque Deus te ama
depressão tão profunda que não tem mais jeito para mim, senão a morte. Eu falo para você, existe jeito sim, existe vida aí, e o Senhor vai te restituir. Às vezes a promessa para as nossas vidas, ela leva um tempo. E quando nós cantamos esse louvor, é só esperar acontecer. É só continuar, é só caminhar. E não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Não deixar que a tristeza te afunde. Porque a espera que você está tendo não matará a sua esperança. Porque o Senhor vai te conduzir em vitória para aquilo que Ele te chamou. Ei, apóstola, mas eu já conheço a palavra. Que palavra é essa que não tem um fundo teológico e uma hermenêutica? A palavra que o Senhor mandou entregar para você. A palavra que Ele falou que queria te dar esse recado. Você está fugindo do altar. Você está fugindo da presença de Deus. Mas aonde você estiver, queridos, o Senhor vai te encontrar. Se você não for até o Senhor vem até você. É dessa maneira. Então, o Senhor quer colocar você no eixo novamente. Mas eu gosto de outras coisas. Mas eu gosto de outras seitas, outras religiões, outras situações. Mas o Senhor manda te dizer novamente. Você pode até gostar, mas o que te cativa, o que mexe com o teu interior, o que mexe com o teu intelecto é o Evangelho. É a palavra viva que sai do altar. Não adianta fugir. Eu vou falar que eu não gosto. Mas eu gosto. Eu gosto de ouvir. Nossa, eu gosto de louvor. Nossa, é tão bom, né? Poder ouvir o louvor. É tão bom ouvir uma palavra ministrada. É tão bom o Senhor falar diretamente contigo. Assim como diz a palavra do Senhor, mas podeis alegar. Mas foi Yahvé que nos levantou profetas na Babilônia. Sim, foi o Senhor. E o Senhor te levanta profeta hoje. O Senhor te constituiu, te consagrou profetas santos. Desde o ventre da tua mãe. Não adianta você se esconder. Se você estiver no abismo, o Senhor vai no abismo. Se você estiver lá no mar, no fundo do mar, como foi com Jonas, o Senhor vai lá. Se você estiver no alto de um penhasco, o Senhor vai estar lá. Se você for para a balada, o Senhor vai estar lá. Apóstola, na balada? Deus vai levantar pessoas para falar que Jesus te ama dentro da balada. Aconteceu comigo. Eu não queria saber de falar Jesus, que Jesus? Eu mandava todo mundo embora da minha casa. Eu falava, eu não quero esse culto no lar. Esse povo fala de Jesus. E o pior... Calma aí. A minha avó não dava exemplo. Por quê? Ela fazia a reunião dos crentes, mas depois fazia a reza, o benzimento dos outros deuses. Ela ia para a igreja num dia, mas no outro dia ela ia buscar as revelações. Que o fulano incorporou não sei o quê, e falou não sei o quê, e revelou não sei o que lá. Aí ela falava assim, eu vou fazer uma campanha. Aí ela fazia a campanha. Irmãos, como aquela velha era perturbada. Senhor, eu que não era crente, era mais crente que ela. Ela era perturbada, eu falava, vou fazer a campanha. Amém, glória a Deus. As irmãs iam lá. Mas sabe o que tinha atrás da porta? Uma pinga para o fulano. Eu falava, eu chegava nela e falava, peraí, mãe. Eu chamava ela, peraí, mãe. Que história é essa? Os crentes estão lá na sala e aqui atrás da cozinha é só oferenda.
assim, é do jeito que eu adoro a Deus. Tá bom. Tudo bem, continua adorando do seu jeito. Eu olhava aquilo e eu falei, eu não quero ser crente desse jeito. O que adianta ter os trejeitos, mas não testemunhar, não testificar Jesus através das palavras, das atitudes? Não adiantava nada. Sabe, tinha um bispo, amigo nosso, que falava assim, na sexta a pessoa bate o tambor e no domingo ela canta o louvor. Irmãos, não dá para ficar servindo a dois senhores. Ou você vai amar a um e vai odiar o outro, ou vai amar o outro e vai odiar o outro. É dessa maneira. Você só vai receber palavra do Senhor para a tua vida quando você rasgar o teu coração. Sabe por que você está enfrentando luta? Porque você não está ouvindo a voz do teu chamado. A palavra do Senhor em Mateus 6, capítulo 33, diz assim: buscar, pois, primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, eu tenho que ser crente para receber minhas bênçãos? Tem. Ser crente, ser servo de Deus, não ser, usar máscara, que infelizmente tem uns que usam. Eu usei há algum tempo. Mas o Senhor endireitou as minhas veredas, endireitou os meus caminhos, tanto endireitou que eu estou aqui. Aí foi difícil, viu? Endireitar as veredas, endireitar os caminhos, né, presbítero? Dói. Parece que o Senhor vai espremendo a gente, morrendo a gente, vai triturando. E fala assim para você: será que vale a pena? As pessoas olham. Vale a pena. Vale a pena você continuar. Não deixe mais a lágrima rolar. Se a lágrima rolar, levanta e anda. Se a lágrima rolar, fale, eu vou pregar. Eu vou ser achado do Senhor. O Senhor vai me encontrar. Porque eu quero fazer a vontade dEle. Que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Existem pessoas também que não vivem a totalidade da promessa porque fogem do chamado. Eu conheço pessoas que o Senhor chamou para ser pastor e a pessoa preferiu voltar para as baladas. Não quis. Achou que a sua idolatria era mais importante que Jesus. Não estou falando de idolatria de ídolos que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Não estou falando desses ídolos. Estou falando de ídolos como filmes, cantores, atores, ídolos como dinheiro, ídolos como a droga, ídolos que não saem do coração. Ai, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. O Senhor quer fazer uma transformação na sua vida. E você vai sair de cima do muro. Eu gostei de uma fala de uma pessoa, mas eu não vou nem citar porque é meio polêmico. Mas, às vezes a pessoa se esconde, mas ela tem que se esconder realmente atrás de Jesus, ao lado de Jesus, seguindo Jesus, fazendo a vontade dele. Enquanto eu calei, escondi os meus pecados, como diz no Salmo 51, os meus ossos doíam, a minha vida não andava. Quando eu denunciei o pecado e falei, ei, a situação é essa, eu não quero mais viver esse pecado. Eu não preciso mais dessa situação. Foi difícil, mas o Senhor restaurou a minha sorte. Restaurou de uma tal maneira que nem eu acreditei.
Quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, por que, Jesus? Você falou, eu te escolhi. Por que, Jesus? Vai. Bora, vai lá. Aí eu falei, tá bom, né? Então tem que obedecer. Porque se eu não obedecer, eu tô frita. Mas eu não queria ser como o exemplo que eu tinha na minha casa. Adorar a dois senhores. Eu queria ser e sou uma adoradora de um único Deus que me escolheu. Hoje eu entendo por que eu não fui abortada. Hoje eu entendo porque eu não fui sequestrada aos 2 anos. Hoje eu entendo porque eu não morri de sarampo. Hoje eu entendo porque eu não morri de hepatite. Hoje eu entendo porque eu não morri na depressão quando a minha mãe foi embora. Hoje eu entendo que eu não morri quando eu fui violentada. Hoje eu entendo porque eu não morri quando eu participava do vulco de tiroteio dos meus amigos. Eu fugia. Hoje eu entendo porque o Senhor me escolheu. Porque é para dizer a você que a sua vida tem jeito. E o Senhor vai transformar. Você... Ai, mas eu já sou evangélico desde berço. Amados, não existe esse negócio. Eu sou evangélico desde berço. Porque todo mundo, uma hora da vida, pisa na bola. Pisa no tomate. Erra. Porque não existe filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de bispo não é bispo. Você tem que conduzir a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se desviar dele. Às vezes o for velho não é aos 20 anos. Às vezes quando for velho não é aos 30. Às vezes é aos 50. Mas é quando o Senhor vai achar essa pessoa, fazer ela ter um encontro particular, fazer ela ter uma intimidade com o Senhor e a vida ser transformada. É essa palavra que eu tinha para a tua vida hoje. A palavra que o Senhor desceu fresquinha. Que eu queria falar outra coisa. Mas eu falei, não. Você vai ministrar aquilo que eu quero que você. Não fuja mais daquilo que Deus tem para você. Se você tem um chamado de evangelista, para de fugir. Se você tem um chamado para ser um adorador, para de fugir. Hoje eu fui chamada para ser diaconisa aqui na igreja. Como assim, apóstola? Diaconisa, sabe o quê? Limpar a cadeira, limpar o chão, arrumar isso, arrumar aquilo. Eu estou descadeirada, irmãos. Porque eu não tenho esse hábito. Eu limpo minha casa, mas minha casa é um pouquinho menor. Aí eu falei, Jesus, faz tanto tempo que eu não limpo cadeira desse jeito. Ai, faz tanto tempo que eu não vou lá. Assim ele falou, nada que o de Copenhague não precisa. Tira a dor. É dessa maneira. Chamado, todos nós temos. Basta nós entendermos qual é o chamado. O Senhor tem para nós. Feche os teus olhos. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não estou falando com pessoas que não conhecem a Cristo hoje. Estou falando com pessoas que estão afastadas de Deus. Você fala, eu vi tanta coisa errada na igreja que eu resolvi não ir mais. Ai, eu convivi tanto na casa de determinados líderes que eu vi tantas coisas erradas e eu não quero mais. Ai, eu encontrei um caminho melhor, o caminho da liberdade. Quem disse que com Cristo você não pode ter liberdade? Ai, eu encontrei outros deuses. O Senhor fala, eu sou o único Deus. E não há Deus como eu. Feche os teus olhos e volte para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu apresento diante de Ti pessoas que estão afastadas da Sua presença. Eu não sei quem, eu não sei quando, como, mas essa pessoa vai ser tocada por Ti. Essa pessoa vai ser transformada pela Tua presença. Essa pessoa vai alicerçar os caminhos dela segundo a Tua vontade. Essa pessoa
também vai parar de fugir do chamado. Estou falando, Pai, com pessoas, meu Deus, que fogem do chamado. Tem pastores que estão fugindo do chamado de pastorear. E preferem ficar sentados nas igrejas e fugindo do chamado. Porque não deu certo o meu casamento. Porque não deu certo o meu ministério. O Senhor está mandando te dizer hoje que Ele pega pela tua mão direita e te guia e te conduz ao teu chamado de volta. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua ministração. Porque primeiro eu sou ministra, depois os teus filhos. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque, mesmo tendo esquecido de coisas da minha vida, no momento certo que eu preciso usá-las, o Senhor faz eu lembrar. E eu te louvo por isso. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem restaura até a nossa memória. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor. Vou pedir para a presbítera Diana fazer mais um louvor. Então, estou usando. Eu não quero pedir não, falta. Tá bom. Glória a Deus. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele não hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Glória. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele não hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano
e sobre todos veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, eu estava ali louvando. O Senhor falou, você esqueceu de um detalhe. Aí eu falei, Senhor, qual é o detalhe, Senhor, como esse? Irmãos, a simpatia da vovó habilitou um altar de destruição na família toda, onde praticamente todos caíram no vício do álcool, inclusive eu, que era criança, desde pequena, até uma certa idade, eu era alcoólatra. Ai, mas você era alcoólatra? Alcoólatra de levar para o magistério quando eu fazia uma garrafa, um copinho Tupperware com pinga dentro. Se isso não é alcoólatra, eles me falam o que é. Eu bebia de segunda a segunda. Não estou exaltando o tio, não, fulano, que eu não vou falar o nome nem de idade. Eu estou exaltando o nome de Cristo. Porque a simpatia habilitou o demônio a agir. Mas a campanha habilitou Jesus a transformar a maioria da família. Inclusive aqueles que nem queriam ser de Cristo. Porque fizeram suas opções. Mas o Senhor alcançou cada um. E vai alcançar todos aqueles que ainda faltam. Porque a palavra do Senhor nos diz, eu e minha casa serviremos assim. Feche os seus olhos que eu vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre ti e que as ricas, doces bênçãos, consolações estejam sobre você, sobre a sua casa. Vá debaixo dessa unção. Vá para uma semana de vitórias, uma semana de conquistas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda, Senhor. Venha na nossa campanha de oração, toda terça. Traga roupa, foto. É o nosso cantinho de oração. Círculo de oração. Tá vendo? Vocês precisam lembrar. Glória a Deus. Tá? Toda terça às 20 horas. Deus abençoe. Não foge os nomes.